gente vai para a terceira, e eu acho que a, a grande carta do Advanced Steel, que são os diagramas de corte e fabricação. Bom, para entender, né, para entender bem aí o que é o que é como é que o Advanced Steel trabalha na geração dos seus diagramas de corte e fabricação, a gente precisa entender o que é o conceito de model role. O model role ele é uma função, tá, da peça principal do modelo, a peça mais pesada, onde a gente diz se essa peça é de repente aí uma coluna ou se essa peça é uma terça. Tá? Bom, depois que a gente define no modelo qual é a model role dessa peça principal da montagem, estou isolando aí ó, a coluna e uma terça no projeto, um processo de montagem, né? Essas peças, os objetos do Advanced Steel, têm diversas informações, né? Informações geométricas, informações de nomes, aí tem coluna, a tag do projeto, o nível da estrutura que ela está associada, e, por exemplo, o perfil que foi usado. Ali embaixo a gente vê que a terça está numerada também e o objeto model role dele é terça. Como é que o Advanced Steel entende, né, essa questão dos estilos de desenho? O que é um estilo de desenho? Um estilo de desenho é um processo onde ele vai envolver as informações geométricas, né, o model role da peça, os tipos de linhas que vão ser projetados no desenho, as cores dessas linhas, tags e cotas. Perceba que a gente pode ter um estilo de desenho para terças, como a gente pode ver aqui, e a gente pode ter um estilo diferente de desenho para colunas. Tá? Imagine que o Advanced Steel cria um livro de vários tipos de model roles, onde ele vai dizer, olha, sempre que eu encontrar uma terça eu vou desenhar assim, sempre que eu encontrar uma coluna eu vou desenhar assim. E a gente está vendo aí, né, o processo de geração de desenho de coluna. Aí é o zero que sai do Advanced Steel do meu estilo de desenho, para vocês verem, uma questão de lista, só para ver como realmente é o que o Advanced Steel está entregando hoje. Com o tempo eu vou melhorando esses desenhos. Tá? Os estilos de desenho é sempre um processo de conversa, onde a gente vai adicionando novas informações, tirando informações que a gente acha desnecessárias nos estilos de desenho. E aí ele cria um dicionário, ou seja, sempre que ele encontrar uma montagem de chapas, ele vai detalhar de um jeito, que ele encontrar uma montagem de colunas, ele vai detalhar de outro, sempre que ele achar um estilo de terça, ele vai detalhar de outro. E o estilo de desenho vai reunir essas informações técnicas, né, de desenho. Com distância de cota, tipo de linha, essas coisas. E aí a gente entra no outro conceito, que são os processos de desenho para o Advanced Steel. Se os estilos de desenho são um almanaque para o Advanced Steel saber como detalhar as peças, os processos de desenho vão entregar outras informações que são informações que a gente recupera do nosso modelo. Tá? Por exemplo, a gente vai reunir aí, junto a esses estilos de desenho, uma lista de materiais que são facilmente programáveis, né, pela Advanced Steel. E a gente vai associar esse método de desenho e essa lista de materiais um protótipo. Esse protótipo ele é essa folha, né, que a gente chama de A1, onde a gente plota os desenhos e traz informações de cabeçalho, como da onde está vindo o projeto, qual é a área que ele é responsável, quem são as pessoas envolvidas naquele contrato, por exemplo, quais são as escalas do nosso desenho. E essas coisas mais comuns, né, que a galera aí de projeto conhece bem, do que é um protótipo.
Um processo de desenho, ele vai juntar os nossos estilos de desenho, a nossa lista de material, o nosso protótipo, e nos entregar isso que a gente viu aí no vídeo, que é uma folha com todas as informações que são necessárias para a documentação e fabricação dessas peças. Imaginem que um processo de desenho tem pontos comuns, mas, por exemplo, um cliente A e um cliente B têm necessidades diferentes para detalhar, por exemplo, colunas. Ou seja, ele pode ter um processo diferente, ele quer que você traga informações de montagem de colunas que um cliente A, um cliente B quer, que um cliente A não quer. Ele pode querer que você traga informações do modelo, como informações de eixo, por exemplo, ou coisas manuais, de processos de fase no projeto. E o cliente A não acha isso necessário. Então, o processo de desenho, a gente pode criar estilos para o cliente A e estilos para o cliente B, listas para o cliente A, listas para o cliente B, protótipos para o cliente A e protótipos para o cliente B. Então a gente vai criar dois processos de desenho diferentes, um para o cliente A e outro para o cliente B. No fim, o processo de geração de desenho, como a gente viu aí no vídeo, a gente pode modelar todo o nosso ambiente 3D no mesmo software, lá, no mesmo workspace, mas pode gerar padrões de entregas diferentes, com base na necessidade de cada cliente. Assim, o processo de desenho ele envolve diversas coisas que são relacionadas ao nosso padrão de entrega, enquanto os estilos de desenho se preocupam com informações de desenhos técnicas. Tá? E vamos para o terceiro. Aqui ainda falando um pouco, né, dos processos de desenho. Esse foi um caso bem específico, onde eu tive que criar um estilo de desenho só para esse tipo de elemento de viga, que na verdade é um treliçado, né? Mas ele é um treliçado tão complexo que eu estava perdendo muito tempo detalhando um por um na mão, porque quando você usa os processos lá normais de Advanced Steel, ele vai trazer muitas informações que são desnecessárias para o teu modelo, às vezes informações até redundantes. Então, criar os próprios estilos de desenhos é necessário, às vezes, projeto a projeto. Às vezes, cliente a cliente. Claro que em um momento essas coisas começam a conversar num nível que você vai ter uma biblioteca que vai lhe atender suficiente aos seus projetos. Mas nos primeiros momentos, principalmente para quem está começando, essa parte da geração de estilos de desenho é bastante importante de entender os conceitos para avançar, né, em ganhar tempo durante os processos. Eu estou isolando aí essa peça só para a gente ver, né, a complexidade dela. A gente vê que ela é uma espécie meio caixão, com enrijecimentos aí nas laterais e uns contraventos internos. Tem uma plaquinha ali no canto de recebimento de terças. Eu estou gerando aí um desenho, né, um croquis de desenho específico para esse cliente. Eu criei esse estilo só para esse cliente. Eu estou gerando aí os desenhos, ele está perguntando em que folha que eu vou colocar. Demora um pouco, né? Alguns segundinhos aí para ele gerar o desenho. E aí eu vou exibir o desenho. De propósito, eu estou mostrando do jeito que ele saiu lá do Advanced Steel, o meu estilo de desenho. Percebam que eu estou trazendo aí cotas de montagem, né, da soldagem em relação aos contraventos. A gente tem informações aí de LA, LP, informações de posicionamento das placas anexadas e fusos em relação à montagem geral. A gente tem cotas de montagem geral.
Esses não são estilos. Esse estilo ele está bem limpo. Claro que a gente tem aí o retrabalho, né, de algumas informações de tags, que é onde eu preciso trabalhar essas questões durante os meus estilos de desenho, mas já me atendeu. E aí já outro padrão, né, de entrega, que no caso é montagem em peças na mesma folha. Percebam que a qualidade das informações que saem do estilo de desenho, se você trabalhar ele bem, você quase não tem retrabalho nenhum durante esse processo de desenho, de ajeitar, né, o desenho, e uma lista de material com padrão do cliente. E por fim, o nosso último tópico em relação às competências do Advanced Steel, que é a missão da documentação do projeto, ou seja, as listas. É muito importante, depois que a gente termina o trabalho, né, conseguir emitir listas do projeto de modo geral. Eu também criei algumas listas específicas para o meu Advanced Steel. Por exemplo, essa lista de material de resumo, né? Ele vai trazer um resumo tanto de comprimento quanto de peso de todos os perfis que foram trabalhados dentro do meu modelo. A gente vê aí, ó, o peso e o comprimento total e também o material desses perfis. A gente tem um peso total lá embaixo. É possível, né, a gente criar uma folha aí com o padrão da nossa empresa, trazer informações do modelo também. Tudo isso só é possível porque a gente está trabalhando com o modelo BIM. Tá? Também é possível extrair, por exemplo, a lista de parafusos. É específico a lista de parafusos do nosso projeto, né? Exportar essas listas para Excel, que é muito importante para a galera de compras aí, para a galera de almoxarifado, dentro da empresa, né? Aí eu vou gerar uma nova lista, né? Uma lista de parafusos, extrato de parafusos. Vejam que tem bastante informação aí em relação ao que vem nos parafusos, informação de peso, de pintura, se for necessário também. E também é possível emitir como é que está a revisão do projeto, né? Infelizmente esse projeto aí eu ainda não tinha colocado as revisões dele, mas é possível emitir um documento dizendo em qual revisão você está emitindo cada documento desse projeto. E ele vai sair justamente nessa lista aí que a gente estava vendo.